Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Mais uma oportunidade o Senhor nos concede de estar aqui para nós meditarmos na palavra do Senhor. Eu estou meditando no Evangelho segundo escreveu João e já estou no capítulo 8 e neste dia eu vou expor a partir do versículo 20 do capítulo 8 do Evangelho de João. Vamos lá. Está aí na tela, palavra do Senhor, versículo 20. Então Jesus, ele está na festa de tabernáculos. Se você ler o capítulo anterior, o conteúdo deste capítulo, você vai chegar à conclusão que ele estava na festa de tabernáculos. Então era o período ainda da festa e ele estava ensinando. E vamos ver o que diz aí o versículo 20. Lembrando que no vídeo anterior eu falei a respeito de que Jesus, ele havia falado que ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E eles começaram a questionar a respeito de Jesus. Vamos lá agora. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Então Jesus, ele estava nas dependências do templo, ali em Jerusalém. O lugar no templo era onde estava o gasofilácio. A palavra gasofilácio, esta é grega, gasofulakion, repositário de tesouro, especialmente do tesouro público, tesouro usado para descrever os apartamentos construídos na área do templo, onde não somente as ofertas sagradas e coisas necessárias para o serviço eram mantidas, mas onde os sacerdotes residiam. Então, era um lugar onde as pessoas guardavam ou depositavam as suas ofertas. Então, era um lugar ali aonde as pessoas depositavam as suas ofertas. De outra feita, então, parece que encerrou esse primeiro momento, porque João, logo em seguida, de outra feita, ou de novo, numa outra oportunidade, que a palavra grega aí, no início do versículo 21, é palino, ou seja, de novo, outra vez, lhes falou dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, para onde eu vou não podeis ir. Então, nós não sabemos se é logo depois, aqui deste lugar, que Jesus disse essas palavras, ou foi logo em seguida. Então, mas parece que Jesus mudou o seu discurso. Ele primeiramente falou que ele era a luz do mundo, eles questionaram e agora ele vai mudar o discurso. Vou retirar-me e vós me procurareis, mas vocês vão perecer nos vossos pecados. O interessante aqui é que perecer no vosso pecado, a palavra grega para perecer é apotenesco. Apotenesco é de morrer, de morte natural, morrer.
Poderia ser traduzido, mas vós morrereis no vosso pecado. Ou seja, vocês vão morrer e não vão se arrepender dos seus pecados. E pecados aqui é hamartia, é o alvo. Então vocês vão morrer no vosso próprio pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Por que mesmo depois de morto, se eles morressem em seus próprios pecados, eles não poderiam ir para onde Jesus iria? Porque eles morreriam em seus próprios pecados. E quem morre em pecado vai para o inferno. E a pessoa que vai para o inferno, ela está totalmente separada de Deus. Acabou. Nunca mais quem morre separado do Senhor, quem morre em seus delitos e pecados, ele vai para um lugar onde ficará para sempre separado do Senhor. Este lugar se chama Lago de Fogo, que é a segunda morte. Olha só o que diz o 22. Então diziam os judeus: terá acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Interessante é que Jesus falou: olha, vocês vão morrer nos seus próprios pecados. Vou retirar-me e vós me procurareis, mas vocês vão morrer nos seus próprios pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então os judeus disseram: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Será que os judeus estavam dizendo isso aqui, pensando que eles tinham uma salvação? Que eles eram tão justos que se eles morressem, que eles alcançariam a salvação? Não sei. Ou se realmente, olha, será que ele está querendo suicidar-se? E sabemos que todo aquele que tira a sua própria vida vai para o inferno. Ele é um homicida. Ele atirou a sua própria vida. Sabemos que a pessoa que ele tira a sua própria vida, ele perde a sua salvação. Talvez por isso ele dizia: olha, será que ele tem a intenção de tirar a sua própria vida? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Já que eles, em seus corações, eles pensavam que se morressem eles iriam para o céu, e Jesus: olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. Então será que ele tem intenção de tirar a própria vida? E Jesus prossegue. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Ou seja, vocês são aqui deste mundo, porque vocês amam as coisas deste mundo. Eu sou lá de cima, eu não sou deste mundo. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então Jesus está dizendo o seguinte, que vocês vão morrer em seus próprios pecados. Por que vocês vão morrer nos seus próprios pecados? Viram que a palavra é a mesma? E o tradutor lá em cima, ele traduziu esta aqui, perecereis, como traduziu apotenesco como perecer. Mas aqui no 24, o tradutor, ele traduziu por morrereis, mas é a mesma palavra, olha para vocês, apotenesco. Deveria ser traduzido lá em cima no 21 como morrereis, mas morrereis no vosso pecado. No 24 eles traduziram morrereis, que está correto. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados.
Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ou seja, quem crer no Senhor, quem crê em Jesus, automaticamente os seus pecados já estão perdoados. Crer em Jesus. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverás. Então, quem crê em Jesus, ele é salvo. Como já estou lá em 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tem que crer em Jesus para ser salvo. Se não crer em Jesus, a pessoa vai morrer em seus próprios delitos e pecados. Vamos prosseguir. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Eles perguntaram: quem és tu? Eles queriam saber quem é Jesus. E Jesus responde com outra pergunta. Ele não responde a pergunta, ele faz uma outra pergunta. Que é que desde o princípio vos tenho dito? E ele prossegue: muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Então, o que Jesus queria dizer para os judeus é o seguinte: olha, o que é que eu tenho vos dito desde o princípio? Olhe para minhas palavras, veja o que eu tenho dito, e vocês vão chegar à conclusão quem realmente eu sou. Ele falou assim: olha, muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro. Quem é que enviou Jesus? Deus, o Pai. E ele, de modo que as coisas que dele, de quem? De Deus, tenho ouvido, essas digo ao mundo. Ele estava falando abertamente que ele é o Mashiach, ele era o Mashiach, o enviado, o ungido de Deus, que foi enviado para salvá-los dos seus delitos e pecados. Mas eles ainda estavam perguntando: quem és tu? Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Eles não entenderam. Atinar aqui, a palavra atinar, é gnosco, ou seja, conhecer, chegar a saber, ter conhecimento. Então eles, porém, não descobriram, chegaram a saber que lhes falava do Pai, de Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: olha só, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo com o meu Pai que me ensinou. Agora Jesus parece que fala mais abertamente. Quando fala aqui de levantar, ele está falando da sua morte. Quando levantardes o Filho do Homem, olha aí, quando vocês crucificarem o Filho do Homem, porque está falando de como seria a sua morte, que a sua morte seria a morte de cruz, o levantamento. Aí sim, aí vocês vão saber quem é que eu sou. O interessante é que lá no Antigo Testamento, quando o Senhor apareceu a Moisés, lá naquela sarça ardente, e Moisés pergunta assim, quando eles perguntarem quem é, qual o seu nome, o que eu digo, qual o seu nome? E aí o que Deus responde para Moisés no meio da sarça? Eu sou o que sou.
e o que sou enviou a vós. E aqui, no texto, Jesus, ele fala da mesma forma. Pode ver que as letras estão em caixa alta, maiúsculo. Estão aí, eu sou. Ele afirmando a mesma coisa que o Deus Pai Todo-Poderoso afirmou para Moisés: eu sou o que sou. E outra coisa, com relação a levantardes o Filho do Homem aí, Jesus já tinha falado isso para Nicodemos. Lá nesse mesmo evangelho, lá no capítulo 3, versículo 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele novamente está falando para alguém como é que seria a sua morte. Ele seria crucificado, seria pregado numa cruz e depois levantado. E todo aquele que olhasse para Jesus, o crucificado, seria salvo. Mas se você ler lá em Números capítulo 21, versículo 9, diz o seguinte: e Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Porque Deus enviou uma praga para o meio do arraial, porque o povo pecou contra o Senhor. E a praga eram o quê? Serpentes. E toda pessoa que era picado pela serpente, se ele não olhasse para a serpente de metal que foi levantada em uma haste, se ele não olhasse, ele morria. Então o que Moisés fez? Ele fez uma serpente de metal, pôs ela sobre uma haste e ergueu ela no meio do arraial. E toda pessoa que fosse picado por ela, automaticamente ele tinha que olhar. Se ele não olhasse, ele morria. Então veja aqui, até nisso Deus deu a liberdade de escolha para o homem. Se ele fosse picado pela serpente e ele dissesse o seguinte: eu não vou olhar para a haste, eu não vou olhar, vou ficar olhando para o chão, ele morria. Mas a partir do momento em que o homem que fosse picado pela serpente olhava para a serpente de metal que estava ali erguida no meio do arraial, ele vivia. Está escrito aí, Números 21, 9. E Jesus falou assim: da mesma forma como, está lá em João 3, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E todo aquele que crer, olha para o Filho do Homem, que foi levantado na cruz do Calvário, ele é agora livre do pecado. Por isso, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. Interessante a fala de Jesus. Lá em João 12, 32, logo na frente aí, Jesus está em Jerusalém, também na festa, e ele diz o seguinte: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Isso estava falando aqui da sua morte. Porque um grupo de gregos, eles foram a Jerusalém e lá eles queriam conhecer quem era Jesus. Está no capítulo 12, aqui desse mesmo evangelho. Eu vou chegar lá ainda com a minha meditação. Está no 12:32, está aí. É um grupo de judeus, de gregos, que eles querem conhecer quem é Jesus. Quer ver? Deixa eu ver qual o versículo que fala
Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Interessante que Jesus não diz: vai lá e chama eles, eu também quero conversar com eles. Não. Jesus ele faz um pequeno discurso e ele começa assim: respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E aí prossegue o texto, Jesus vai falando, e aí no 31 ele diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então, veja que até a serpente que foi erguida no deserto, lá no Antigo Testamento, apontava também para Jesus. E para encerrar, versículo 29, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então Jesus agora está falando abertamente para os judeus, abertamente quem ele era. Eu sou, pronto, acabou. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Tem um outro verso, no capítulo 14, versículo 10, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Claro que Jesus, ele está falando para os 11 discípulos, acho que é os 11 ainda, porque no capítulo anterior, o Judas, tendo comido o bocado molhado, ele sai e vai entregar a pessoa do Senhor. E fica ali os 11 com ele, e ele está ensinando os 11. O capítulo 14 começa com: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, também crede em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Então eles perguntam: mas para onde o Senhor vai e tal? E aí é o discurso lá do capítulo 14. Nós vamos chegar lá ainda com a minha meditação. Deixa eu voltar aqui para a tela principal. Então, no próximo vídeo, eu estarei falando: Jesus é maior do que Abraão. E novamente os judeus vão questionar a respeito desta fala de Jesus. Mas esse é o assunto para o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que o Senhor possa abençoar a sua vida rica e poderosamente.